Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 127. Dando prosseguimento à nossa série, chegou o momento de falarmos de mais duas entradas ou dois capítulos do livro 10º das Meditações, isto é, capítulos 9 e 10º do livro 10º ou entradas 9 e 10 do mesmo livro. A tradução de referência é aquela que temos usado até aqui, de Dona Virgínia de Castro Almeida, que está em domínio público, e como sempre você pode acompanhar a leitura e o comentário que serão feitos ao longo dos próximos minutos, porque sempre eu coloco o trecho que será lido e discutido na área de descrição do vídeo. Então vejamos o que Marco Aurélio tem a dizer de si para si, neste ponto das suas meditações. Livro 10º, capítulo 9. Uma representação farsesca, uma guerra, o terror, a apatia, a servidão irão apagando gradualmente do teu espírito as santas máximas que entrevês pelo estudo da natureza, mas que deixas escapar. É preciso em todas as coisas veres e procederes de maneira que façam o que as circunstâncias exigem e ao mesmo tempo aplicares-te à meditação, conservando de cada conhecimento uma satisfação consciente e que não se dissimula. Quando serás simples e grave? Quando terás o gozo de conhecer o valor real de cada coisa, qual o seu lugar no mundo, quanto tempo durará, de que elemento se compõe, a quem poderá pertencer e quem pode dá-la ou tirá-la. Na tradução de Jaime Bruna temos o seguinte: a farsa, a guerra, o terror, o torpor, a servidão apagarão em ti, dia após dia, todos aqueles princípios sagrados que concebes no estudo da natureza e transmites. Deves, porém, tudo ver e fazer de tal maneira que, além de levar a cabo tuas volumosas tarefas, ponhas em prática a teoria e preserves despercebida, não oculta, a confiança emanada da ciência de cada questão. Quando te deleitarás com a singeleza? Quando com a circunspecção? Quando com o conhecimento de cada ser, do que é a sua essência, que lugar ocupa no mundo, quanto tempo por sua natureza deve durar, de que elemento se compõe, quem o deve possuir, quem o pode dar e tomar. Veja-se que as duas traduções acabam sendo bastante díspares, uma com relação à outra. Nós temos soluções diferentes encontradas em cada uma delas. E já de cara eu cito um problema que a versão de Dona Virgínia de Castro apresenta, muito provavelmente por conta de uma versão grega errada, se é que se pode dizer isso, em se tratando de textos que chegaram até nós por meio de variantes manuscritas, porque provavelmente ela teve acesso a uma versão grega, supondo-se que tenha se debruçado sobre o texto grego e não por meio indireto do francês. Mas enfim, alguém, ou ela ou o tradutor inicial, se debruçou sobre uma versão em que, em vez de mimos, nós tínhamos missos. Então, em vez de farsa, representação farsesca, representação macaqueada, mímica, ódio. Daí de missos vem misandria, misoginia e outros tipos de ódios, aliás, razoavelmente comuns, infelizmente, na nossa sociedade, muitas vezes camuflados de uma maneira meio farisaica, meio hipócrita, né? Então, uma representação farsesca em vez do ódio, uma guerra, o terror, a apatia. O termo em grego aqui é narca, portanto, torpor talvez seja melhor, né? A escravidão, douleia, te irão apagando dia após dia, gradualmente, do teu espírito as santas máximas, aqui os princípios sagrados, de fato se trata de algo hierático, né? Que entrevês pelo estudo da natureza, mas que deixas escapar. O que se está dizendo aqui, o que Marco Aurélio está dizendo de si para si, é que certas distrações da sua vida cotidiana, certos acontecimentos que
foram se produzindo na sua frente o distraíam da contemplação da natureza, do estudo da natureza, da filosofia, justamente no seu ramo da física. Lembrando sempre que naquela divisão tripartite que os estoicos faziam da filosofia, em ética, física e lógica, sempre partes solidárias entre si, sem nenhum tipo de separação, né? Havia muitos pontos de contato entre elas. Enfim, nesse ramo da física estava a ideia do desenvolvimento de uma disciplina específica, que é a chamada disciplina do desejo, entendendo-se o par desejo-repulsa. Então, o estoico estudava a natureza não pelo gosto do estudo em si, né? Não por um gosto desinteressado, mas para compreender, dentre as leis que regem a realidade, aquilo que poderia ser por ele desejado e que poderia ser por ele tido em repulsa ou repugnância, de maneira a não transgredir as leis do todo. Então, quando se fala aqui do estudo da natureza, está se falando de uma fortificação interior também. O indivíduo estuda as leis naturais, observa o que acontece e, a partir daí, compreende, seguindo aquele esquema que foi delineado por Epicteto, na sua dicotomia do controle, ou teorema ontológico, que há coisas que ele pode desejar ou que ele pode ter em repulsa porque estão de acordo com a natureza, e coisas que ele não deveria nem desejar nem ter em repulsa porque não estão previstas pela natureza. Então, por exemplo, quando ele tem em repulsa a morte, ou a doença, ou a pobreza, ou qualquer outra calamidade segundo o sentido comum, ele vai provavelmente se chocar contra a realidade, porque a realidade pode apresentar essas situações para ele. Da mesma maneira, do mesmo modo, se ele almejar a riqueza, ou se almejar a fama, ou algum tipo de bem suposto, segundo o senso comum, e tomá-lo como tal, se não vier a atingir isso, ou se vier a perder esta situação precária, dada pela fortuna, ele se tornará infeliz. Então a ideia é de uma autonomia do indivíduo que se obtém tendo-se desejos e aversões racionalmente lastreados, né? Que entrevês pelo estudo da natureza, interessante que é apenas um vislumbre da coisa, né? Porque é necessário aplicar isso que se aprende com o estudo da natureza, mas que deixa-as escapar. Então, mais uma daquelas meditações, e estamos vendo que elas são razoavelmente comuns aqui no livro 10º, em que Marco Aurélio confessa de si para si uma certa insuficiência da sua prática filosófica. Ele não está conseguindo atingir, neste momento, pelo menos, tudo aquilo que a filosofia tem a lhe oferecer, né? É preciso em todas as coisas, é preciso em todas as ocasiões, veres e procederes de maneira que façam o que as circunstâncias exigem. Isto é, entender que o melhor é o indivíduo compreender de maneira profunda o seu próprio tamanho, entender que não controla todas as coisas, ao contrário, que ele controla apenas a sua vida interior, os seus movimentos internos, e que todas as outras coisas são encargos da divindade ou do universo, ou do encadeamento de causas e efeitos, e a partir daí entender que as coisas se desenrolam e se desenvolvem segundo uma lógica que lhes é própria, sobre a qual nós temos pouquíssima, se não é que nenhuma, ascendência ou influência. Então as coisas florescem por si sós, ou apodrecem por si sós, ou se produzem por si mesmas, e o que nós podemos controlar é a maneira como lidamos com as situações que a fortuna nos coloca, que a vida nos oferece.
Então, compreender que essas coisas, veres e procederes de maneira que façam o que as circunstâncias exigem, que elas se desenrolem segundo suas próprias regras, as próprias leis da natureza. Né? E ao mesmo tempo, tu te aplicares à meditação, aplicares-te a uma contemplação do todo e, sendo um estoico, a uma aplicação daquilo que se aprende por meio da contemplação do todo. Né? Conservando de cada conhecimento uma satisfação consciente e que não se dissimula. Então, conhecer a realidade para agir nela de maneira mais consciente e mais capaz de proporcionar dentro do próprio indivíduo a eudaimonia, isto é, a felicidade, um certo estado de serenidade ou de imperturbabilidade, a chamada ataraxia, e também a virtude, a areté, que é própria do ser humano. Né? Continua Marco Aurélio, num tom que lembra bastante a primeira entrada deste livro 10º. Quando te deleitarás com a singeleza, diz Bruna, quando serás simples e grave. Isto é, quando você vai gostar de ser simples, sóbrio, circunspecto, direto, né? Sincero. Quando com a circunspecção, a questão do grave aqui, quando com o conhecimento de cada ser, quando terás o gozo de conhecer o valor real de cada coisa, e aqui estamos falando justamente do estudo da natureza. Né? Quando terás o gozo, o prazer de conhecer o valor real de cada coisa, qual o seu lugar no mundo, quanto tempo durará, de que elementos se compõe, a quem poderá pertencer, quem pode dá-la ou tirá-la. Em Bruna nós temos: quando tu te deleitarás com o conhecimento de cada ser, do que é a sua essência, que lugar ocupa no mundo, quanto tempo por sua natureza deve durar, de que elementos se compõe, quem o deve possuir, quem o pode dar e tomar. Isto é, quando esse conhecimento acerca da natureza, esse conhecimento que permite ao ser humano penetrar nas leis naturais e fazê-lo compreender a duração de cada coisa, a pertinência de cada coisa, o significado possível de cada coisa, etc., etc., quando este conhecimento será capaz de fornecer a ti, Marco Aurélio, uma tranquilização, uma tranquilidade, melhor dizendo, quando será capaz de tranquilizá-lo, de torná-lo mais sereno, de torná-lo alguém que frui mais a vida, que desfruta mais da sua própria existência. Então a ideia aqui é que, justamente por meio do estudo da física, por meio do estudo da natureza, da realidade, das leis naturais e de suas aplicações específicas, por meio da contemplação dos objetos que compõem a realidade, o indivíduo consiga se tranquilizar, compreender-se parte do todo, compreender que existe uma ordem, compreender que ele não está no controle, que não é ele quem manda nas coisas, e delegar para o que está fora dele justamente a administração de tudo quanto existe. Este é um movimento muito necessário, de acordo com o que pensavam os estoicos, mas muito difícil, porque o controle, né, é um vício poderoso, né, uma espécie de droga a qual nós somos muito ligados, muito apegados. Então, quando Marco Aurélio, você vai finalmente entender de maneira profunda qual o sentido dessa contemplação do todo, e vai entender que você é uma parte deste todo que está, portanto, sujeito a todas essas regras, todas essas leis. Né? Temos aqui também a entrada de número 10, que é objeto deste vídeo, e que diz o seguinte: uma aranha orgulha-se de apanhar uma mosca, um homem de apanhar um lebracho, um outro sardinhas numa rede, um outro um javali, um outro ursos, um outro sármatas. Não serão todos bandidos se examinarmos bem os seus... Perdão. Não serão todos bandidos se examinarmos bem os seus princípios?
Bruna coloca o seguinte: enfatua-se, portanto orgulha-se, a aranha de ter caçado a mosca, este de um lebracho, né? Uma lebre, né? Aquele de uma anchova na rede, outro de javardos, portanto javalis, né? Outro de ursos, outro de sármatas. Se investigarmos seus princípios, não são todos eles salteadores, não são todos eles assaltantes, malfeitores, né? Os sármatas eram as populações nômades que vagavam pelos territórios de hoje Polônia e de Rússia, né? Nos confins da chamada Germânia. E Marco Aurélio fez algumas campanhas contra eles, no afã de proteger o império, e os venceu de maneira, enfim, definitiva, pelo menos durante a sua vida, em 175. Então, é possível que esta passagem tenha sido redigida nos últimos 5 anos da vida de Marco Aurélio, entre 175, quando o triunfo sobre os sármatas já tinha sido consumado, até 180, quando há a morte de Marco Aurélio mesmo. Nós temos aqui uma comparação ousada por parte de Marco Aurélio entre seres do mundo natural, animais, né, que caçam para sobreviver e que sentem uma espécie de orgulho disso, pelo menos podemos imaginar, porque há uma arete própria do animal, uma excelência própria do animal em urdir a teia ou em encurralar a sua presa, né, correr atrás dela, e o ser humano no meio da guerra. Então, uma aranha orgulha-se de apanhar uma mosca, um homem de caçar um lebracho, uma lebre, um outro sardinhas numa rede, né, um outro um javali. Até aqui nós estamos falando de atividades do ser humano que tem a ver com a alimentação, a nutrição. Né? Caça-se para comer um animal, né? Um outro ursos e um outro sármatas. Então aqui se está falando de uma atividade diferente da caça, que é a guerra. É evidente que a guerra tem a sua lógica e mesmo em determinados momentos ela é necessária, desgraçadamente, digamos assim, né? Mas nós temos aqui um animal que caça por instinto, seres humanos que caçam por necessidade e alguém que faz a guerra a um sármata, a um ser humano e o trata como uma presa, né? Não serão todos bandidos, não serão todos salteadores, se examinarmos bem os seus princípios, se olharmos aquilo que lhes passa pela cabeça, né? Aqui é dogmata, os princípios, como eles pensam, os pensamentos que albergam dentro de si. É interessante este pensamento de Marco Aurélio porque há algum ceticismo relativamente à guerra, a guerra que ele mesmo fez diversas vezes, né? E mostra-se um lado inglório do guerrear, né? do fazer a guerra, e é algo que me lembra uma anedota a respeito da vida de Alexandre o Grande. Não sei se é algo que efetivamente aconteceu ou se é uma anedota que foi colocada na vida dele, né? Como dizem os italianos, se non è vero è ben trovato, se não é verdade é bem bolado, é uma boa saída, e que diz mais ou menos o seguinte, que Alexandre, que já era dono de boa parte da Ásia, um dia ficou sabendo que havia um pirata temível que assaltava uma série de vilarejos e de lugares de uma determinada parte da Ásia, até que ele foi pego. Ele foi pego e havia a expectativa de que fosse executado com toda a pompa macabra que isso, enfim, em geral trazia, mas antes disso Alexandre quis conhecer o pirata. E o pirata foi trazido à frente do grande general e ele disse algo assim: você quer ser punido ou você quer ser absolvido? E aí o pirata disse: não quero nem ser punido nem ser absolvido, eu quero ser escutado. E Alexandre, diante daquela possível insolência, disse: pode falar o que você quer. E aí o pirata disse algo mais ou menos assim:
A diferença entre mim e você, Alexandre, é que eu roubo pouco e você rouba muito. Se eu roubasse muito, se eu roubasse em grande escala, eu seria Alexandre, não seria um pirata. Eu seria alguém coroado pelos outros, elogiado, que estaria na boca de todos e não um salteador comum, um pirata detestado. E dizem que Alexandre ficou tão impressionado com esta comparação feita pelo pirata que teria dado uma soma em dinheiro para ele, dizendo: olha, agora eu vou lhe dar uma soma em dinheiro e você não vai precisar mais roubar, mas por favor comporte-se, porque se você reincidir, já viu, né, o que vai acontecer. E esta é uma passagem citada em muitos escritores que pensam em termos éticos. Era uma das passagens preferidas, por exemplo, do padre Antônio Vieira, aqui da nossa história luso-brasileira, porque justamente mostra que às vezes a diferença entre o general bem-sucedido e o pequeno ladrão é apenas de escala do butim, de escala do saque, da pilhagem. Quando se rouba muito, aplaude-se alguém. Quando se rouba pouco, detesta-se essa pessoa, né? Eu me lembro de que, por exemplo, no início de Cidade de Deus, há uma analogia feita entre Napoleão e o Duque de Wellington, se não me engano, tratados como líderes de bocas de fumo, né? E por mais estranho que nos pareça, na verdade, Napoleão e o Duque de Wellington, que trouxeram devastação e destruição para muitas partes da Europa, tem uma ligação com a atividade predatória de certos bandidos dos dias de hoje. Então há um ceticismo aqui por parte de Marco Aurélio ligado à atividade da guerra. Ele compreende que a guerra é predação, é destruição, tem um caráter bastante negativo, embora enquanto imperador ele se tenha obrigado a levá-la a termo, a acompanhá-la, tenha sempre tido o zelo, né, de estar no campo de batalha, porque isso fazia parte dos seus deveres enquanto soberano. Também não gostava do circo, mas estava lá para ser visto pela plebe. E aqui nós vemos Marco Aurélio com grande clarividência, justamente de si para si, confessando que a guerra é algo de salteadores, né, de assaltantes. Fundamentalmente, não é algo tão glorioso assim quanto alguns historiadores querem pintá-lo. Eis o que eu tinha a lhes dizer por este vídeo. Um abraço, até o próximo. Tchau.